Na indústria de fundos, eu fico impressionado como heróis viram vilões com extrema facilidade. Em 2021, foi a vez de vários dos renomados gestores de ações passarem por essa situação. Eu sou o Rafael Mostácio e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. No Brasil, temos vários bons gestores de ações que têm no seu histórico de longo prazo uma performance significativamente maior do que o índice Bovespa e que, por isso, ganharam muito respeito dos investidores e, claro, foram ganhando muitos cotistas ao longo dos anos. Acontece que em 2021 o Ibovespa se desvalorizou quase 12%, o que já seria o suficiente para deixar muito investidor ali impaciente. E alguns desses bons fundos se desvalorizaram ainda mais. Tem casos de fundos que se desvalorizaram mais de 20%. O que será que aconteceu? Esses gestores perderam a mão? Eles não são tão competentes assim quanto parecia? Na verdade, não tem nada de errado. É natural que os gestores fiquem abaixo do benchmark em determinados momentos. Acontece. O compromisso deles é com longo prazo. Longo prazo. Tá aí uma coisa difícil dos investidores entenderem. Eles até topam investir a longo prazo, mas querem que os retornos sejam sempre bons e acima da média no curto prazo. Eles querem sempre estar investindo naquele ativo ou produto que foi o melhor do último ano. Se foi mal ao longo de alguns meses, já começa a ficar impaciente e querer mudar. Existe uma dificuldade muito grande de entender que os melhores resultados de longo prazo vêm de uma consistência na estratégia, de entender que o melhor do ano geralmente não é o melhor ao longo de alguns anos. E também que é impossível acertar o tempo todo qual vai ser o melhor do ano, para poder ir pulando de galho em galho e ter sempre um retorno destacado. Seria ótimo, mas isso não existe. Inclusive, sobre essa questão das pessoas sempre quererem investir no ativo com melhor retorno recente, a gente fez um vídeo falando sobre o ranking dos melhores fundos do ano. Se você ainda não assistiu, assiste lá que vale a pena. Quando a gente olha o histórico, vemos que os bons fundos batem o Ibovespa especialmente nos anos ruins. É nesses períodos que eles abrem a maior vantagem em relação ao benchmark. Porém, em 2021 foi um ano atípico. Um percentual grande desses fundos tiveram um desempenho abaixo do benchmark. É claro que a gente teria que olhar fundo por fundo para entender exatamente o que impactou cada um deles, mas o que a gente vê é que grande parte das ações que eram ou que são consideradas ali com grande potencial de crescimento para os próximos anos, caiu muito mais do que o índice. O índice em si caiu bem menos do que a média das ações. Isso porque a carteira teórica ali do Bovespa tem um peso muito grande em empresas de commodity e grandes bancos. E as commodities foram muito bem ao longo do último ano, e os bancos não foram bem, mas também não caíram muito. Então, aqueles gestores que não tinham exposição em commodities ou grandes bancos, ou que tinham uma exposição menor do que o índice, um percentual menor do que o índice em sua carteira, muito provavelmente acabaram se desvalorizando mais do que o índice. Alguns gestores não gostam de investir em empresas de commodities por ser um setor de empresas muito cíclicas, que depende de diversos fatores que são difíceis de prever. Muitas delas dependem muito da China, por exemplo, que é uma caixinha de surpresas. Então, é um setor que até dá bons trades, mas que é mais complicado de você enxergar como investimento de longo prazo. Já os grandes bancos têm sido vistos como empresas que terão dificuldade ali de crescimento de longo prazo por causa de uma competição cada vez mais acirrada com as fintechs. E por isso, a maioria dos gestores não estão montando ali posições relevantes neles. Pelo menos não é ali que eles vão buscar realmente o desempenho acima da média. Como eu falei, o compromisso desses gestores é com longo prazo. Eles, de maneira geral, não estão atrás ali de ficar fazendo trades de curto prazo. Eles estão olhando e avaliando as empresas em busca daquelas que têm um bom potencial de crescimento para se tornar sócio delas e participar junto com elas desse crescimento.
Ah, mas os gestores deveriam ter previsto que essas ações de crescimento iriam cair tanto e que as ações de commodities iriam se valorizar e ter vendido essas empresas, concentrado nas ações de commodities, aproveitado aí esse bom momento, né, delas, e depois voltado para essas empresas que eles acreditam ter o melhor crescimento de longo prazo, comprando elas mais baratas. Seria lindo, né? Seria ótimo que fosse assim. Mas se você realmente espera que os gestores vão fazer isso, você não precisa de um gestor. Você precisa de um vidente. Enfim, realmente não foi um bom ano para aqueles gestores que vivem aí nessa missão de tomar risco e tentar descobrir qual vai ser as empresas que mais vão crescer ao longo dos próximos anos. É fato, mas isso não quer dizer que você tem que abandoná-los agora. Se a alocação faz sentido para você, se realmente está adequado para o seu perfil de investidor e objetivos, se não teve nenhuma mudança também dentro ali da gestora, não saiu nenhum gestor, não teve nenhuma mudança de estratégia, não tem por que você sair agora. Pode ter certeza, eles continuam sendo os mesmos profissionais inteligentes de sempre, agora até um pouco mais casca-grossa. Estão ali empenhados em montar a carteira que eles acreditam que vai entregar o melhor resultado de longo prazo daqui para frente. Por isso, não cobre um resultado de curto prazo para um investimento que deveria ser de longo prazo. Pelo menos é o que a gente espera de alguém que investe num fundo de ações. Gostou do vídeo? Então não esqueça de curtir e coloque aí nos comentários qual é o fundo que está te fazendo passar calor ao longo desse último ano. E aproveite também para compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que não para de reclamar ali do fundo de ações dele. Até a próxima!